Bem, estamos novamente com o nosso conteúdo sobre cistos ovarianos e esta é a segunda parte sobre os cistos do tipo funcional. Nós falamos no vídeo anterior sobre o cisto do tipo folicular, como eu já passei para vocês, aquele cisto que acontece porque a membrana que reveste os óvulos ela não se rompe e isso forma um cisto do tipo folicular dentro desses ovários. Agora nós vamos falar sobre um outro tipo de cisto do tipo funcional, que é o cisto de corpo lúteo, tá? Então agora nós vamos falar sobre o cisto de corpo lúteo. Bem, o que vem a ser esse tipo de cisto? Vamos só lembrar todo aquele nosso blá blá blá, né? Um blá 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 importante que a gente falou sobre, né? Aquela história do óvulo revestido por uma membrana, não é? E conforme o aumento da secreção de hormônios, como o FSH e o LH, essa membrana folicular ela vai aumentando de tamanho, vai enchendo de líquido e substâncias dentro dessa membrana folicular. Isso acontece dentro dos ovários. Lembrar que os ovários eles têm um tamanho anatômico real aproximado do tamanho de uma azeitona, tá? Só para vocês poderem imaginar aí como que isso seria. Para o cisto de corpo lúteo, então, gente, o que vai acontecer? Todos aqueles óvulos, né, protegidos pelas suas membranas foliculares. O que vai acontecer quando uma mulher tem esse tipo de cisto? Quando ela está nesse processo, né, neste momento de fase ovulatória e com o aumento da secreção dos hormônios ovulatórios, dos hormônios do ciclo menstrual, ela vai, né, normalmente, estes óvulos dentro destes folículos, eles vão se amadurecendo pela ação dos hormônios que nós já vimos, se amadurecem e a membrana, ela vai aumentando o seu tamanho. Quando ela aumenta em muito o seu tamanho, essa membrana se rompe, o óvulo que tá aqui dentro, ele sai maduro para a tuba uterina. Então, ele consegue caminhar dentro da tuba até ele se estacionar na parte distal da tuba ou da trompa uterina, onde é o local favorável para a fecundação. E aí, e voltar lá na matéria de ginecologia 1, o que acontecia com aquela membrana que ficava dentro do ovário? Isso ia originar o que a gente chama de corpo lúteo. Então, quando essa membrana ela rompe por conta do aumento dos hormônios secretados pelo corpo feminino, o óvulo maduro ele vai sair então para a tuba uterina, preparar essa mulher para possível fecundação. Esta membrana que ficou dentro do ovário, isso daqui vai ser, em casos normais, vai originar o corpo lúteo. O que o corpo lúteo faz no organismo feminino? A presença do corpo lúteo significa que existe um óvulo maduro ali na tuba uterina e este corpo lúteo, que era a antiga membrana folicular, ele fica dentro do ovário e a presença dele é só para garantir as taxas dos hormônios progesterona e do hormônio estrógeno. Relembrando que estes dois hormônios aqui, eles atuam diretamente no afinamento e no espessamento do endométrio. Então, se eu tenho o corpo lúteo dentro do ovário e o corpo lúteo tem a função de manter altas as taxas de progesterona e estrógeno,
A progesterona e estrógeno vão manter a parede do endométrio espessada, tá? Grossa, vascularizada. Então, notem que aqui é um cenário favorável para a fecundação, para essa mulher engravidar. Tá bom? Então, eu tenho um óvulo maduro ali na porção distal da tuba uterina, eu tenho um endométrio bem espessado e vascularizado. Se essa mulher tiver relações sexuais sem proteção, o líquido espermático que vai entrar por esse orifício do colo uterino, tá? Ele vai entrar e vai conseguir atingir as duas tubas, certo? A tuba direita, que é a tuba uterina, que está abrigando neste ciclo, que está abrigando este óvulo que foi aí amadurecido. Então, esta mulher, ela pode ser fecundada por este espermatozoide e aqui acontecerá várias divisões celulares que vão originar o embrião. Este embrião, ele vai caminhar de volta e vai se estacionar aqui na parede do endométrio, tá? Este processo é um processo comum à gestação que se chama nidação. O que é a nidação? Nidação é a implantação do embrião no endométrio. E aí, a partir daqui, da nidação, a gestação vai evoluir, tá? Como que essa gestação vai evoluir? Por quê? Porque eu tenho um endométrio espessado, o embrião vai conseguir se nutrir. Esse endométrio, ele consegue se manter espessado, por quê? Porque eu tenho altas taxas de progesterona e estrógeno. Então, esse endométrio não vai descamar, porque se descamar, essa mulher, ela aborta esse embrião aqui. Tá? Então, neste caso favorável aqui para a gestação, o endométrio está espessado, ele consegue abrigar o embrião, consigo, né, manter aqui um processo de nidação em que esse embrião vai se implantar neste endométrio e a gestação ela vai se prosseguir normalmente. Então, o endométrio ele está espessado, vascularizado, ele está grosso, porque eu tenho altas taxas de progesterona e estrógeno. Mas quem que está mantendo altas taxas de progesterona e estrógeno aqui? O nosso corpo lúteo. Quem que é esse corpo lúteo mesmo, gente? Esse corpo lúteo era a minha antiga membrana folicular. Aquela membrana que revestia óvulo por óvulo dentro desses ovários, que com o aumento dos hormônios, essa membrana ela aumenta de tamanho, ela enche de líquido, até chegar num ponto que ela se rompe, o óvulo sai para a tuba uterina. E esta membrana que fica aqui no ovário, ela vai se originar no corpo lúteo, que a gente já falou, tá bom? Então, o corpo lúteo, ele precisa ficar dentro do ovário para que mantenha altas taxas de progesterona e estrógeno. O progesterona e estrógeno alto, vou manter o endométrio espessado e vascularizado, e isso é favorável para o processo de ovulação. Esta mulher tem tudo ao seu favor para que ela possa ser fecundada e levar adiante uma fecundação. Agora, o que significa então o cisto de corpo lúteo? Significa que em um momento deste processo, alguma coisa vai dar errada, tá bom? O que vai dar errada? É bem aqui, tá? É bem aqui, né? Então, só relembrando, o óvulo tá aqui, protegido pela sua membrana. Conforme acontecem os ciclos ovulatórios, como a gente já falou várias vezes, essa membrana ela aumenta de tamanho e se rompe, tá? Então, aqui, ó, aumenta de tamanho e aí vai chegar uma hora que ela vai se romper. Isso daqui é o corpo lúteo. O corpo lúteo, ele fica dentro do ovário,
ficando dentro do ovário, ele mantém altas taxas de progesterona e estrógeno, tá? Então, precisa que isso aconteça. O que acontece quando uma mulher, ela tem o cisto de corpo lúteo? Acontece que, quando essa membrana folicular se rompe e este óvulo maduro vai para a tuba, essa membrana, ela se fecha de novo. Ela fecha, tá? E aí ela passa a acumular líquido dentro do seu interior. Então é um processo que, pela ação dos hormônios, essa membrana ela aumenta. Chega um momento que ela estoura essa membrana, o óvulo aqui dentro maduro vai para a tuba uterina. E aí, este corpo lúteo aqui, ao invés dele originar o corpo lúteo e ficar quietinho ali, né? E sem se fechar novamente e manter altas taxas de progesterona e estrógeno, esse corpo lúteo, está difícil aqui, esse corpo lúteo, ele se fecha novamente, tá? Fechando novamente, ele vai acumular líquido dentro dele e vai formar o que a gente chama de cisto de corpo lúteo. Tá bom? Estes cistos de corpo lúteo, eles podem ter mais de 3 centímetros de diâmetro, tá? Tá difícil escrever aqui, tá? Mas eles podem ter, eles podem ter mais de 3 centímetros de diâmetro e também podem desaparecer espontaneamente após algumas semanas. Pessoal, então, em 2 vídeos, eu pude passar para vocês quando acontecem os cistos foliculares e os cistos de corpo lúteo. Esses 2 cistos, eles são do tipo funcionais, tá bom? E só para lembrar, o cisto folicular é aquele que acontece quando a mulher, quando não há o rompimento da membrana folicular que reveste os óvulos desta mulher. Então, para os cistos foliculares, a membrana folicular que reveste os óvulos, ela não vai se romper. Então, a mulher ela vai secretando hormônios, e aí essas membranas começam a se inflar, inchar de líquido, tá? E isso vai formar um cisto do tipo folicular e vai atrapalhar toda a fisiologia deste ovário. E outro tipo de cisto funcional é o cisto de corpo lúteo, que eu mostrei para vocês nesse 2º vídeo, que é quando a mulher até rompe a membrana folicular dela, porém o corpo lúteo, ele volta a se fechar. O corpo lúteo é aquela membrana que tinha se rompido, que tem que ficar ali dentro do ovário. E ele tem que ficar, ele não pode voltar a se fechar, ele tem que formar o corpo lúteo para manter altas taxas de progesterona e estrógeno. Então, a membrana folicular, ela se rompe e volta a fechar. Voltando a fechar, começa a acumular líquido dentro dele e aí vai originar o cisto, que a gente chama de cisto de corpo lúteo. Uma observação, para esses 2 tipos de cisto, o cisto folicular e o de corpo lúteo, isso acontece em mulheres que ovulam, não é verdade? Então a mulher ela sofre a ação dos seus hormônios, ela vai ovular, ela tem aumento das taxas de progesterona, estrógeno e de FSH-LH, e aí essas membranas se incham para romper, formar líquido dentro dela, ou então para essa membrana voltar e formar um cisto de corpo lúteo. Então são mulheres que, as mulheres que não ovulam, que são as mulheres pós-menopausa, ou aquelas mulheres que fazem uso de anticoncepcional hormonal para não ovular, obviamente que essas mulheres elas não têm chance de desenvolver os cistos do tipo funcional, que são os cistos foliculares e os cistos de corpo lúteo, porque para ter cisto folicular ou de corpo lúteo, essas mulheres precisam ovular. Se ela não ovula, ela está protegida contra esses 2 tipos somente, que são os cistos foliculares e os cistos de corpo lúteo. Certo, pessoal?
Vou gravar mais um vídeo para que eles não fiquem muito grandes, muito pesados, para a gente encerrar no dia de hoje, dia 13 de abril, o nosso conteúdo sobre cistos. Espero estar sendo clara e que o conhecimento esteja chegando até vocês, tá bom?